Vamos ler a Santa Palavra do Senhor Jesus. A Palavra de Deus é um livro sobre todos os livros. É para nós todos ler e compreender o que o nosso Jesus quer falar conosco. Vamos ler aqui em Eliseu, 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes o que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor, levou-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ela, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja Deus. Aqui estava esta viúva. O seu esposo era um servo de Deus. Ele servia ao Senhor fiel, ele era um servo fiel. Porém, ele morreu e deixou uma dívida. E os credores não queriam perdoar essa dívida. Meu Deus do céu! A viúva tinha 2 filhos e eles ameaçavam em levar os seus filhos, apesar de tanta dor que ela estava passando.
E eles não queriam perdoar, não sabe perdoar. E ela sofria com isso. Glória a Deus, aleluia. Ela falou para o Senhor que eles querem levar os filhos em troca da dívida, né? E você aí, você daria seus filhos em troca da dívida para pagar aquela dívida? Ela passou uma prova muito grande. E apareceu o profeta de Deus na hora que ela mais precisava. E o profeta de Deus, chegando ali, ela contou tudo para ele. E ele orou ao Pai que desse uma solução para aquela viúva. A palavra do Senhor não confirma se ela era uma serva. Mas ela falou que era uma serva. Mas ela falou que o marido dela era crente, temia ao Senhor. E eles queriam levar os filhos. É uma prova, né? E Eliseu perguntou: declara o que tu tens em casa. Ela disse: a tua serva não tem nada, senão um pouco de azeite na botija. E ele falou: vai, pede vasos vazios para os teus vizinhos. Imagina se ela não fosse amigo daqueles vizinhos, né? Imagina um vizinho de cara feia para comigo e para com você, né? Como era que nós ia pedir os vasos? Eu creio que eram vasos de barro. Aquelas botijas assim, feitas de barro. E ela mandou os filhos ir na casa dos vizinhos. E os vizinhos de bom coração começou dar os vasos vazios para aquela viúva, porque ele estava com muita dó dela, estava com misericórdia, né? Porque não é fácil uma viúva quando fica viúva. Ela precisa de socorro. Imagine esta dívida. Ela com essa dívida, quando ela foi, que descobriu que o marido tinha morrido e ficou devendo, e ela sem nada, e ela estava sofrendo muito. E o servo do Senhor, como ele era um profeta, falava com Deus e Deus respondia. Falava com o Senhor e o Senhor respondia: Senhor, olha aqui esta serva. Vão levar os filhos dela. E me ajude para que eu faça uma oração, para que esse azeite venha aumentar no lar dela, só o que ela tem. E eu vou orar e o azeite vai multiplicar. O Senhor é que vai pôr as mãos, né? O Senhor, quando Ele quer abençoar eu e você, ninguém pode impedir. E aqueles filhos, obedientes à sua mãe, foram buscar os vasos. Imagina ele com medo de deixar sua mãe e seguir estranho, né? E o filho, quando deixa a mãe e os pais e vai viver a sua vida neste mundo, ele sofre amargamente. E esses dois filhos não queriam deixar sua mãe. E eles saíram correndo, batendo nas portas dos vizinhos: me dá os vasos, que o profeta vai orar e ele vai multiplicar o azeite que nós temos em casa.
E o profeta de Deus, com muito amor e misericórdia, fez a sua oração. E o azeite foi multiplicado. E trazia bastante vaso. Traga mais vasos. Enchia, traga mais. E os vasos enchia de azeite. Foi um milagre tão grande, que até os vizinhos se admirou. E aquela mulher glorificou o nome santo de Jesus. E ela ficou muito alegre com a presença daquele profeta de Deus. E começou a encher os vasos. E aqueles meninos, ai que gracinha, né? Aqueles meninos, que eram os 2 filhos dela, contemplou aqueles milagres. E eles encostavam o vaso e a mãe derramava o azeite. E traga mais vaso. Eles colocavam os vasos ali e o azeite tinha multiplicação. E encheu. Não diz a quantia de vasos, eram muitos vasos. Aí os meninos falaram: Mãe, só tem um vaso. Encheu todos. E a mãe falou: traga esse aí. Colocou o azeite. E o azeite parou no último vaso. E aquela viúva se alegrou na presença do Criador. Quando o milagre entra no nosso lar, na nossa vida, operando Jesus, quem impedirá? Talvez você está passando essa prova. Não se desespere. Creia somente que você verás a glória de Deus. E o azeite parou. E o servo do Senhor pega esse azeite e vende. Vende, paga suas dívidas e vive do resto. E o nome de Jesus foi glorificado. Louvado seja Deus. Santo é Jesus. Aumenta a sua fé aí, que a sua dívida vai ser paga também. Amém?